Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos começar a meditar em Mateus capítulo 18. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 18, dos versos 1 a 4, está escrito assim. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Até aqui, até o verso 4. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom, justo e fiel. Tu és o nosso Deus verdadeiro. Tu és misericordioso, Senhor. Tu és bom em todo o tempo. Não há outro como o Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso. Tu és o início e o fim, o alfa e o ômega. Tu és perfeito, Senhor. Eu peço perdoa os nossos pecados, da mesma forma que nós perdoamos as pessoas. Tem misericórdia de nós, Senhor, que somos falhos, que erramos, que às vezes, infelizmente, ainda caímos em tentação. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós precisamos da Tua misericórdia. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por esse domingo, te agradeço pela Tua graça e pelo Teu amor. Te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado e nos guardado, o Senhor tem nos protegido e nos livrado do mal. O Senhor é bom em todo o tempo, o Senhor é bom em todo o tempo. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação, que o Senhor nos guie hoje, que o Senhor nos mostre o que nós devemos fazer, que o Senhor nos mostre o que nós devemos falar, para quem nós devemos falar, como nós devemos agir e reagir. Nós dependemos do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Por isso eu peço, abençoa-nos, Pai. Derrama da Tua provisão sobre nós hoje. Fortalece-nos. Senhor, abençoa aqueles que estão passando por uma luta e os leva à vitória, Senhor. Senhor, ensina-nos a cada dia, a cada circunstância, que nós possamos aprender e ter o nosso caráter transformado, para que cada dia mais nós nos pareçamos com o Senhor. Para que o Teu nome seja engrandecido em todo o tempo, em tudo que nós fizermos, porque nada mais importa. Importa que nós tenhamos as nossas vidas aos Teus pés, fazendo aquilo que lhe agrada, engrandecendo e adorando o Seu nome, Senhor. É isso que importa. Ensina-nos a servir, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. E oro sempre, como todos os dias, pelos nossos familiares, por cada família aqui representada, principalmente por aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, por aqueles que não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor tenha um encontro com eles, que eles sejam levados ao arrependimento e entreguem as suas vidas aos pés da cruz. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Compartilha o AB7 com outras pessoas, assiste os nossos vídeos lá e segue a gente nas nossas redes sociais, tá? Tem conteúdo todos os dias nas nossas redes sociais. Ótimo, lemos aqui os primeiros versículos do capítulo 18. Interessante que o capítulo 18 começa dizendo: Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus. Qual é aquele momento? O final do capítulo 17, quando Jesus fala para Pedro: Pedro, vai lá e pesca o peixe, que a gente precisa pagar o imposto do templo, porque eu não quero escandalizar ninguém. Se você não ouviu o AB7 de ontem, ouça. Importante para você ir seguindo junto aqui nos devocionais. E daí, então, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Pergunta, né, gente? Eu fico pensando nessa pergunta. Oh, meu Pai, Jesus falando da morte e ressurreição, Jesus falando sobre o que aconteceria, coisas maravilhosas acontecendo. Aí vem os discípulos e falam: quem é o maior no reino dos céus? Umas perguntas meio estranhas, na minha opinião. Mas tudo bem, Jesus, talvez de maneira bem paciente, verso 2, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus.
Eles perguntam quem é o maior. Jesus fala, gente, vocês têm que estar preocupados em entrar. Tem que ser como criança. Tem que se converter para entrar no reino. Mas depois ele responde, né? Verso 4. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. O maior é o humilde, o maior é o que serve. Mas Jesus é perfeito, é maravilhoso. Cada fala dele é maravilhosa. Ele começa falando, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino. Galera, a nossa preocupação não é com quem é o maior, a nossa preocupação é, estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo? Estou entregando a minha vida toda a Jesus? Estou servindo? Eu preciso servir, eu preciso ser humilde como uma criança. Ou eu estou me apoiando no meu cargo, ou eu estou me apoiando na minha experiência, no meu conhecimento teológico. A gente gravou, acho que vocês já assistiram. Se não assistiu, assistam, né? A gente gravou o último podcast com o Rogério e a Denise. A Denise, ela é doutora em física médica pela USP, aqui em São Paulo. Ela é muito inteligente, galera. Ela é incrível, assim. E ela fala que para muitas pessoas o conhecimento é o seu Deus, né? Então, por que eu tô falando isso? Primeiro porque o podcast foi muito legal, segundo porque a gente não importa quem a gente seja, não importa quanto dinheiro você ganhe, não importa quanto conhecimento você tenha, precisa ser humilde como uma criança, precisa ser servo, precisa se colocar entre os últimos. É o que Jesus está falando, né? A não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças. Depois ele diz, quem se faz humilde como essa criança, esse é o maior. Então o que Jesus está falando é, quer ser o maior? Seja humilde como uma criança, seja servo. Não é o título, não é o dinheiro, não são as posses, não é o carro que você dirige, não é a casa que você mora, não é a roupa que você veste, não é a joia que você usa, não é o conhecimento que você tem ou o título que você tem. É se você é humilde e servo. Então que todos nós possamos aprender com isso. E que todos nós sejamos humildes como as crianças e servos uns dos outros. Não importa quem nós sejamos. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.